A paz do Senhor Jesus, amados. Mais uma vez estou aqui para dividir algo maravilhoso com vocês. Irmãos, eu falei para vocês que eu abri o canal para fazer isso, simplesmente dividir as maravilhas que Deus tem me revelado. Porque eu creio que tudo que Deus revela para o homem era para a edificação não só da sua vida, mas para a edificação daqueles que possam ouvi-lo. E as coisas dele é tão linda, tão maravilhosa, que nós precisamos. Quantas pessoas precisam apenas de uma palavra de incentivo e saber que Deus está olhando por ela. E é por isso que estou aqui para dividir e abençoar a sua vida com mais esse compartilhamento dessa grande experiência com Deus. E o que eu tenho neste momento, né? Hoje é 26/8/2019. E isso que ocorreu foi no finalzinho do ano de 2018. E eu seria muito egoísta de ficar com tudo isso só para mim. Apesar que envolve outras pessoas, mas eu não posso ficar só comigo. Eu preciso dividir isso com vocês. E vocês, irmãos, compartilhem o vídeo. Apresente para outras pessoas. Tem muitas pessoas que precisam somente de uma palavra para que algo venha acontecer nas suas vidas. Mande para os seus amigos, para os seus familiares. E vamos juntos evangelizar, vamos juntos dividir essas experiências maravilhosas que Deus tem apresentado aos seus servos. Então, eu estava aqui, irmãos, no final do semestre, do segundo semestre da faculdade de 2018, né? No ano de 2018, eu estava já no segundo semestre, já terminando, quase encerrando. E eu estava aqui no meu quarto e eu orei. Após orar, ler a palavra, me preparar para dormir, me organizei e fui dormir normalmente. Quando foi um certo horário da noite, eu não lembro bem, eu só sei que quando eu acordei dessa experiência, eram as 3 horas. E eu estava dormindo. De repente, houve um clarão dentro do meu quarto. E neste clarão, o Senhor Jesus me apareceu. E ele apareceu e ele estendeu a mão para mim e disse: vamos. Como se ele tivesse vindo só me buscar para me mostrar algo. Só que quem foi com ele foi meu espírito, meu corpo mesmo ficou deitado. Eu olhei, eu estava deitada, normal. E ele estendeu a mão para mim e eu peguei na mão dele. E ele muito sério. E de repente, nós aparecemos em outro ambiente. Em uma casa que eu nunca tive lá, nunca estive nessa casa. E tinha uma moça com as 2 mãos na cabeça. Ela estava com as 2 mãos e o cotovelo em cima dessa mesa e ela estava sentada e com as mãos na cabeça e ela estava como se estivesse chorando. Aí tinha um banco, uma cadeira, era uma mesa com 4 cadeiras. E eu fui e sentei do lado dela. E ele sentou na frente dela. E ela estava chorando e orando. Aí ele olhava assim para mim e disse assim, ele estava com um lenço, estava coberto a cabeça dele.
Eu vi o rosto dele normal e ele com aquela túnica azul, uma roupa, um vestido, uma túnica azul, bem celeste, e com um cinto dourado. E ele sentou na minha frente e ele estava com uma barba grande como pai, né? Então, ele olhou para mim e disse assim: você vê esta moça? Aí eu olhei assim, ela está sofrendo. Ela está passando por momentos difíceis. Mas eu quero que você diga para ela que eu posso mudar a história da vida dela. Diga para ela que todas as vezes que ela precisar, mesmo passando por dificuldade, momento difícil, eu posso ajudá-la. Eu sou a solução para os problemas dela. Diga para ela sempre fazer isso que ela está fazendo nesse momento. E ela estava orando. Só que ela não via a gente. Aí ele estava sentado na frente dela, conversando comigo, olhava para mim e ficava apontando. E dizia que era para as pessoas fazerem assim, porque ele ouvia as orações. Ele ouvia e atendia as orações. E que não desistisse de orar, não desistisse e insistisse. Porque não é assim, Deus não é uma pessoa que ele gosta de ver a gente sofrer. Mas tem as situações difíceis na nossa vida que nós precisamos passar para amadurecer. Porque isso nos leva para mais próximo a Deus. Então, irmãos, ela estava chorando e de repente ele foi e assoprou. Ele fez um sopro assim, bem suave. E ele fez assim. E aí os cabelos dela mexeu e como se ela parasse assim, parasse aquele soluço, aquele choro. Quando ele fez isso na direção dela, o sopro que ele deu no rosto dela, na direção dela, foi como se o sopro veio para dentro do meu ouvido. Quando o sopro veio para dentro do meu ouvido, aí foi quente, esquentou. Aí eu me espantei. E quando eu me espantei, eu acordei no meu quarto. Aí eu parei, levantei um pouquinho, fiquei pensando que antes dele assoprar na direção dela, eu conheci quem era. Era uma colega da faculdade. Eu sou de um período mais adiantado e ela é de um período, uns 2 a 3 períodos a menos. E então, quando eu acordei, eu disse, essa minha colega deve estar passando por algum momento difícil. E se o Senhor me mostrou essa situação, eu vou procurar ela, saber o que está acontecendo. E eu tinha que dizer aquilo que ele disse, que era para ela fazer isso, para ela orar, para ela insistir, para ela não desistir, que ele tem a solução de todos os problemas. E aí, começou a semana, passou uma semana, passou 2 semanas, e eu com quase 200 pessoas no meu contato e acabava tendo aquela preguiça de procurar ela. Aí passou uma semana, na 3ª semana, eu estava em sala de aula. E eu estava assistindo a aula de Direito Empresarial. Aí, de repente, eu senti no meu lado direito ele chegar. Quando eu senti ele chegar, eu senti aquela energia, aquela força, como se fosse... E ele chegou assim, e como se uma pessoa... Tipo assim, ele chega igual uma pessoa. Aí a pessoa toca, sabe quando você tem uma pessoa de costas sentada e alguém chega e toca
toca para chamar a atenção. Quando eu olhei que eu não vi ninguém, eu sabia que era ele. E naquilo eu senti que no meu coração que eu tinha que ir lá fora. Eu não sabia fazer o quê, mas eu tinha que ir lá fora. E eu disse assim para outra colega: colega, dê uma olhada aqui nas minhas coisas que eu vou ali fora e já volto. E o professor dando aula, eu saí. Eu estava na parte de cima, que lá são de 2 pisos. Desci, olhei os corredores tudo vago, todo mundo na sua sala de aula, já nos últimos horários, que é de 8h20 às 22h. E eu andei, olhei e nada, e desci. E eu dizia assim: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor quer me mostrar, Pai? Aí eu fui até lá perto de uma xerox e fiquei em pé, acho que uns 10 segundos. Quando de repente, mas olha quem aparece. Essa dita colega do sonho. Aí eu sorri, eu disse: é por tua causa que eu tô aqui. Vem cá, deixa eu te contar um negócio. Aí eu chamei ela. E eu falei para ela que eu tinha tido um sonho, qual eu tinha ido na casa dela. E eu encontrei ela, mas eu estava junto com o Senhor. E ela estava chorando e estava orando, estava com as 2 mãos na cabeça e estava chorando. Aí ela virou para mim assim, meio espantada, e disse assim: quando foi isso? Aí eu falei a data, quando foi? Ela disse: que horas? Aí ela foi e levou um susto. Ela disse assim: mas eu realmente estava orando nesse dia. E eu disse: o que foi que aconteceu com você? Por que você estava agindo daquela maneira? Ela disse assim: é porque aconteceu um baque tão grande no meu casamento que quase eu me separo, mas meu esposo. Então, eu fiquei desesperada e neste dito dia eu estava orando. Aí eu que levei um susto também. O Senhor veio buscar o meu espírito aqui, me levar em espírito, aonde a minha colega estava orando para ele. E quando eu disse para ela, o que foi que ele mandou dizer, aí ela começou a chorar e ela disse assim: olha, naquele dia eu estava orando e eu senti como se fosse um vento. Ela disse que sentiu o vento. Veio um vento assim na minha direção, assim como um sopro. Eu senti assim aquele alívio, aquela paz, aquela tranquilidade. E a partir daquele dia as coisas se acalmaram. Eu disse: pois eu fui lá com o Senhor. Ele me levou onde você estava e ele me falou que é para você continuar orando, que aquilo foi um ataque maligno. E foi enviado um ataque e é um sentimento de raiva, porque ele me contou tudinho o que ela estava sentindo e o que tinham feito para ela. Ela disse: não, eu já desconfiava. Mas aquilo, ela deu uma tonteira, um enjoo, assim, de repente, uma coisa, ela ia caindo. E eu peguei nas 2 mãos dela e comecei a falar das maravilhas dele, das coisas que ele estava fazendo, estava me revelando. E fui orar por ela. E aí eu peguei as 2 mãos dela e orei. Quando eu terminei de orar, passou imediatamente aquele mal-estar. Aí ela falou assim: engraçado, eu estava na sala e como se alguém chegasse dentro assim de mim e dissesse assim: vai lá fora. Aí eu disse: mas eu não tenho costume de sair para andar batendo perna por aí na hora da minha aula. Aí ela disse que veio de novo aquele sentimento: vá lá fora, como se alguém estava dizendo: vá lá, você tem que ir lá fora. E porque eu estava esperando ela lá. E ela disse: não, já que eu vou lá fora, eu vou comprar um refrigerante. E bateu onde eu estava, em pé, esperando ela. Eu estava esperando o Senhor. De repente ela apareceu. Foi isso. E foi incrível, maravilhoso. E uma das coisas que eu entendi com isso,
porque o Senhor realmente fala comigo verdadeiramente. Eu já vi muitos milagres, muitas coisas grandes, Deus fazendo. Deus me mostrando muitas coisas mesmo. Que nem o milagre da irmã que 10 anos tentava ter um filho e ela não conseguia. Quando chegou os 2 anjos para falar comigo, para dizer que eu tinha que orar por ela, que tinha que convidar a amiga dela, que naquele dia o Senhor ia abrir a madre dela. 1 ano depois ela estava com a filha nos braços. Hoje já vai fazer o quê? Eu acho que a filha dela já deve estar já entrando nos 15 anos. Ela teve o filho. Só que isso era assim meio muito distante, assim, insônia, revelação, oração. Eu ia orar por uma pessoa, Deus me dizia o nome da pessoa, por mais que eu não conhecesse a pessoa. E eu me sinto mais segura quando eu não conheço a pessoa, porque eu sei que aquilo de dentro do meu, não é coisa da minha cabeça. Aí eu tenho mais segurança. Mas aí, naquele dia, quando ele veio me buscar e me levou aonde ela estava, quando ela estava orando a ele, eu entendi uma coisa. Eu entendi que ele estava me levando para uma dimensão maior de intimidade com ele. Como pode alguém, você está na frente de uma pessoa, junto com Deus, quando ela estava orando por ele, ele veio me buscar, ele veio aqui no meu quarto, me estendeu a mão e disse, venha cá, vamos ali, e me levou. E eu fiquei me perguntando assim, mas por que o Senhor está fazendo isso? Para que você saiba que é eu verdadeiramente que falo com você. E nunca duvide, nunca duvide. E um certo irmão me perguntou, você duvidava? Não, não é que eu duvidava. É porque o grau de intimidade que ele vai aproximando a gente dele, ele vai nos dando essa estrutura para que quando venha estas revelações, estas visões, para que você não duvide que realmente isso é sério, o que vai acontecer e o que está acontecendo no mundo, com o retorno do Senhor. E uma das coisas que eu achei incrível, tem uma irmã que ela está nos Estados Unidos e ela é inscrita aqui no canal. E ela me falou assim, quando eu comecei a dizer os sonhos, as revelações, e ela dizia assim, olha, isso é Nibiru. Aí ela, de novo, olha, isso é Nibiru. Eu disse, será que... E eu, sem querer dar uma de... Assim, que não sabia, eu achei assim, será que Nibiru é alguma coisa que ela aprendeu lá nos Estados Unidos, uma casta de demônio, alguma coisa? E eu fiquei sem saber o que era. Mas quando eu fui pesquisar, depois das revelações do sonho que o Senhor me deu, eu levei um susto. Irmãos, eu não tinha visto esta questão desses 3 dias de escuridão, desse planeta que está se aproximando. Eu não tinha visto, até porque quando a gente está pegado, além de ter meu trabalho, eu tenho a faculdade que estou terminando e a demanda de leitura é muito, e eu não tenho tempo. Mas como o Senhor, Ele disse para mim que eu tinha que dividir, eu tinha que pregar, eu tinha que falar, mas aí como é que eu ia fazer? Como é que eu ia fazer viagens, fazer isso? Aí eu disse, ó, e Ele botou no meu coração para que eu abrisse esse canal para dividir as experiências. E aí muitas pessoas, porque eu oro, eu consagro a minha vida, consagro essas revelações, as orações que eu faço para ajudar cada um que vai ouvir essas gravações. Eu fico orando, apresentando a Deus que o Espírito Santo toque em sua vida, toque em você, para que você seja
extremamente abençoado e que seja recompensador. E então, quando eu fui abrir, você vê que eu nem sei mexer direito, sabe? Com essa questão de montar, fazer alguma coisa. Eu vou do meu jeito e pedindo para que ele me oriente, me ajude. Mas eu não sabia. Eu não tinha a mínima noção do que está esse mover todo de tantas pessoas tendo revelações, visões. O que eu sinto é que isso é a vinda do Senhor. Não é desastre, não é coisas que não é a terra que vai partir no meio, eu só sei que é a vinda do Senhor que está próximo. Você vê que aquele tem uma gravação aí que eu fiz, que eu gravei, quando eu ouvi os anjos cantando, os coral de anjos, o arrebatamento foi tão real. E eu estava acordada no meu quarto, quando um anjo apareceu no meu quarto. E eu já percebi que aquilo era algum sinal que vinha alguma coisa aí. Eu estava acordada. Mas o que eu quero apresentar para vocês? Que o nível que o Senhor tem me levado nesses últimos tempos, nesses 2 últimos anos, o nível que ele tem me levado para aproximando mais dele, vendo ele ou falando com ele. Irmãos, eu tenho experiências maravilhosas para contar com vocês. Como da vez que ele apareceu, que eu tentava ficar em pé, eu não conseguia. E eu me embriagava, eu caía embriagada da unção da presença dele. E ele em pé e eu levantava para chegar mais perto, eu não conseguia. E eu vou contar isso para vocês ainda. Várias e outras experiências que aconteceu com outros colegas, fora essa irmã. Ele me levou na casa dela quando ela estava orando. E o que é isso? É a seriedade do que Deus está tratando com os seus filhos, com os seus servos. Mostrando com mais convicção para que a gente possa crer e entender que é Ele que está aqui. Amém? E eu quero deixar uma palavra para vocês que se encontra lá em Juízes 6, 14, 16, aonde o Senhor disse para Gideão: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas, como se fosse um só homem. Oh, glorificado é teu nome. E por fim, depois, Gideão fazia prova. Como vocês conhecem a história, ele fazia prova para saber, não, é isso aqui. Senhor, faça dessa maneira. Aí Deus ia fazer. Não, agora faça desse jeito aqui, bora ver. Se for o Senhor que esteja comigo. O que eu quero trazer nesta palavra é que mesmo que você ache que esta força não será capaz de trazer à tona para que ela seja aplicada, o que eu achei muito lindo é que mesmo Gideão, achando-se um menorzinho, pobre, sem condição, mas o que ele tinha dentro de si foi Deus que colocou. Quando o Senhor fala no versículo 14, porventura não te enviei eu?
Não te enviei eu que estou te enviando. Se você sente um trisquinho, uma coisinha assim tão pequenininha de força, segure-a. Levante-se, sacuda a poeira e vá adiante, porque é Deus que está contigo. Deus está com você. Deus vai livrar a sua família de toda essa perdição que tem se aproximado, essa angústia. Não vamos lutar, irmãos, e achar que vamos vencer com as forças do nosso braço. Nós lutamos e vencemos no nome do Senhor Jesus e a vitória é sua, é nossa. Amém? É Deus. Somente entregue-se a tua vida. Entregue, o Senhor salvará a sua família, porque a palavra dele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus é com você. Se for uma enfermidade, eu não sei qual o problema que você está passando, mas o Senhor sabe. E se você tem um pouquinho de esperança, um pouquinho de força dentro de você, essa força se torna um monstro. Porque é Deus que está com você, porque na nossa fraqueza é quando Deus se fortalece. Porque, gente, o que a gente é? Fraco. Não temos nada. E ele vem assim, não, você tem essa vontade no coração, nesse desejo aí. E que foi o que ele disse. Então o Senhor olhou para ele parou e olhou. Ele ficou olhando. E mesmo sem ele saber, ele tinha uma força dentro dele. E o Senhor disse: vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Vai nesta tua força. Deus há de te dar vitória. Deus vai te fazer um homem, uma mulher vitorioso. O que está em você é maior do que o que está no mundo. Você é tão importante para Deus que Ele permitiu que o próprio Filho morresse por você. O Deus fez o universo. O engenheiro, o construtor da vida te ama. Precisa de mais outra coisa? Você precisa de mais outro incentivo? Jesus ama você. Ele está com você para o que der e vier, meu irmão. Levante-se. Sacuda a poeira. Caiu, irmão. Eu caí, estou fraquinha. Não interessa. Você é filho do Altíssimo. Você foi comprado, lavado com sangue do Cordeiro. Amém? Vamos orar. Curva a sua cabeça agora. E diga para o Senhor o quanto você o ama e que você precisa desta força. E Ele vai parar e olhar para você. E Ele vai parar e vai dizer: vá nesta tua força que você será vitorioso. Senhor Deus que fez os céus e a terra. Papai, obrigado pela sua grandeza, pela sua misericórdia, pela sua libertação, a qual, Deus, nos deste esta oportunidade de estar aqui na Massumiande Vishimbiakaramana Suli Renato Virimanaya. Ó Deus poderoso, que nos deste livramento, nos dando, Senhor, uma oportunidade com a salvação, a redenção da cruz. Senhor, nos ensine, Senhor, a trabalhar, Senhor, a continuar o trabalho da cruz e cumprir o seu ide, Senhor amado, em nome de Jesus. Mianda samacantu, mianda eleminishi vitaramanasya, miando rebeca sulihana mana, o rei de andere miafiva cantaramana silehian de matais.
Mesmo que todos os reinos se levantem contra você, eu, Senhor, teu Deus, estou contigo. Eis que diante de ti está um varão de branco, com uma espada nas mãos, esperando somente tua atitude. Namassovej vikantaramanasse anderevinaya. Biande veste viver cantaramanasse. Eu dei ordem ao teu respeito para te guardar e te proteger. Emassu vigianderevinácia. Contai os dias e verás a glória. Vanassu vini cantumianderamanaya. Ore veste vikantaramanasse. Oh, Senhor Deus, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, por tudo, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, poderoso Deus, que fez os céus e a terra. Eu peço que o Senhor abençoe cada um, Senhor, dos meus irmãos que estão inscritos no canal, aqueles que vão ouvir esta mensagem. Que o Senhor dê espírito de fortaleza, fortifica este homem, esta mulher, este jovem, este adolescente, este senhor, eu não sei, eu só profetizo em nome de Jesus que a tua graça e a tua força será derramada na vida deste homem, deste filho teu. Se há alguém, Senhor, que não confia, que não acredita, que não tem esse sentimento, não tem a tua presença, eu lhe peço em nome de Jesus que o teu Espírito trabalhe na vida, no coração deste homem e desta mulher, para que ele venha ter o que nós temos. Amém. Muito obrigado. Obrigado. Que Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Compartilhe, irmãos, este vídeo, para que outras vidas sejam abençoadas e assim Deus vai abençoar você ricamente mais ainda. Amém. Que Deus abençoe.